Se você está se preparando para o concurso do TSE Unificado 2024, eu gostaria de te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro. O aplicativo possui 5 simulados completos e mais de 1.600 questões comentadas que você pode dividir por disciplinas para os cargos técnico e analista jurídico. Todas as questões são comentadas e baseadas na banca CESP, que estará realizando o concurso. Então, se você quer melhorar sua capacidade de resolver questões e ver como está seu desempenho, acesse agora o aplicativo Concurseiro Pro. Olá, pessoal, tudo bem? A partir de agora, você, aqui estamos no Desvendando Questões Sebrasp de Direito Eleitoral para o concurso da Justiça Eleitoral, concurso unificado da Justiça Eleitoral. Você, ao longo deste encontro, mais uma vez analisaremos questões Sebrasp aplicadas em concursos anteriores sobre o direito eleitoral. Mais uma vez, teremos uma série de assuntos para tratarmos ao longo desta noite, mas dentre eles está a Justiça Eleitoral. Vamos fazer algumas questões Sebrasp sobre a organização, sobre as competências da Justiça Eleitoral. Vamos às nossas questões de hoje. Próxima questão diz assim: com referência ao disposto na legislação eleitoral, julgue os itens a seguir sobre a prestação de contas dos partidos. 1. Os órgãos partidários municipais têm o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, exceto se o responsável partidário declarar a ausência de movimentação de recursos no prazo legal. Atenção! Os partidos políticos têm um dever previsto na Constituição Federal de prestar contas à Justiça Eleitoral. O artigo 17, inciso 3º, ao estabelecer a liberdade partidária, a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos, o artigo 17, apesar de estabelecer a liberdade, fixa como exigência o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Esse dever, ele se revela numa exigência de até o dia 30 de junho de cada ano, o partido político prestar contas sobre o que arrecadou e sobre o que gastou no exercício financeiro anterior. Então, todo partido político tem o dever de até o dia 30 de junho prestar contas sobre o ano, o exercício financeiro anterior, contas sobre a sua arrecadação de recursos e as suas despesas. E o partido político tem o dever de prestar contas das campanhas eleitorais, os recursos que foram arrecadados e gastos nas campanhas eleitorais. Mas, apesar dessa previsão, é possível, e a lei dos partidos políticos assim o diz, que os órgãos de direção municipal poderão apresentar uma declaração de ausência de movimentação financeira. Tem que prestar contas. Mas se o partido político diretório municipal não arrecadou nada e não gastou nada, é possível que o seu presidente apresente à Justiça Eleitoral uma declaração de ausência de movimentação financeira, o que vai fazer com que essa alternativa seja considerada como correta. Aí o Marcos apresentou uma pergunta. A pergunta do Marcos é assim: gente, alguém sabe me dizer se o português equiparado pode participar das eleições para vice-presidente da República? Marcos, o vice-presidente da República, esse cargo é um cargo privativo de brasileiro nato. O artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º, diz que são cargos privativos de brasileiros natos, vice-presidente. Mas o português pode ser equiparado ao brasileiro. É verdade. Leia comigo o que diz o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, e lá está dito assim: aos portugueses com residência permanente no Brasil e, se houver reciprocidade, serão garantidos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro,
Só que o português equiparado é equiparado ao brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado não pode participar das eleições para vice-presidente e, por consequência, o português também não o poderá. Vamos voltar para a nossa questão? E o item 2 diz para a gente assim: ficará impedido de participar das eleições seguintes o partido cujas contas forem desaprovadas. Temos na lei dos partidos políticos o estabelecimento de sanções a serem impostas ao partido político, que é uma multa em razão da arrecadação ou gastos ilícitos durante a sua movimentação financeira do exercício anterior, ele pode ser multado. Mas a pergunta é: será que, em razão de o partido ter arrecadado de fontes ilícitas ou ter efetuado gastos ilícitos, partido político pode sofrer como pena a não participação nas eleições seguintes? Jamais, jamais. A lei dos partidos políticos previu que não se admite a imposição como pena para partido que tenha suas contas desaprovadas o impedimento de participar das eleições. Eu posso, no artigo 36, tem a suspensão do recebimento de novas cotas, a depender da situação. O artigo 37 previu uma multa correspondente àquele valor da quantia irregular, mas impedir de participar das eleições não é possível. E o item 2 diz assim: ficará impedido de participar do pleito eleitoral seguinte o partido cujas contas forem desaprovadas. Mentira, essa alternativa está falsa. 3. A prestação de contas pelo Diretório Nacional isenta os órgãos partidários estaduais e municipais do mesmo dever, apesar de os órgãos de direção nacional, estaduais e zonais ou municipais integrarem a mesma pessoa jurídica, partido político. Então, o partido político A tem na sua estrutura o diretório nacional, os diretórios regionais, os diretórios municipais ou zonais. Todos estes órgãos integram o mesmo partido, a mesma pessoa jurídica chamada de partido. Mas aí, eu e você temos que lembrar o seguinte: professor, tá bom, então se a mesma pessoa jurídica e o Diretório Nacional prestar contas, quer dizer que estão isentos da prestação de contas os diretórios estaduais e municipais? Jamais. Cada esfera partidária tem o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os órgãos municipais prestam contas perante o juiz eleitoral, os órgãos estaduais perante os tribunais regionais eleitorais e o órgão nacional perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então é uma mentira que existe isenção do dever de prestação de contas pelos diretórios estaduais e municipais, pelo fato do Diretório Nacional ter prestado contas. Essa alternativa está falsa, o que faz com que a nossa alternativa correta seja a alternativa A. Se você está se preparando para o concurso do TSE Unificado 2024, eu gostaria de te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro. O aplicativo possui 5 simulados completos e mais de 1.600 questões comentadas que você pode dividir por disciplinas para os cargos técnico e analista jurídico. Todas as questões são comentadas e baseadas na banca CESP, que estará realizando o concurso. Então, se você quer melhorar sua capacidade de resolver questões e ver como está seu desempenho, acesse agora o aplicativo Concurseiro Pro.